E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um assunto aqui meio tabu, que vai incomodar algumas pessoas, mas que tem que ser discutido. É para isso que esse canal existe, né? Embora não vá agradar a todos. Mas ao mesmo tempo aqui eu tenho uma boa notícia que eu vou compartilhar com vocês, né? Algo que aconteceu no Brasil recentemente e que tem que virar moda. Isso tem que virar moda, tem que acontecer mais 1000 vezes, porque é algo que vai ser muito bom, principalmente para as pessoas mais pobres. Eu anotei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês, né? A questão de que, será que o brasileiro é realmente burro? É uma questão de mau incentivo que nós temos na cultura? Porque muitas pessoas comentam aqui dizendo que o brasileiro é burro e tudo mais. E, gente, burro é um termo que eu reservo para os haters do canal, né? Como eu já disse. Será que é tão simples assim? Ou tá aí toda uma questão complexa de uma cultura da intelectofobia, um sistema de educação que é um pouco falho, para dizer o mínimo, e também o fato que eu já mencionei no outro vídeo, né? Que o brasileiro tem péssimas influências. Péssimas. Então vamos ao vídeo, né? Eu acho que a essa altura alguns já clicaram, já saíram, já deram um dislike no vídeo porque se incomodaram com o título, né? Isso infelizmente sempre acontece, mas se você assistir esse vídeo e prestar atenção, você vai ver que eu vou tentar ser o mais sensato possível aqui para apresentar as questões e também tratar de questões que, como eu disse, são meio tabus para algumas pessoas. De acordo com o Jordan Peterson, da Universidade de Toronto, ele tem vários vídeos aqui no YouTube onde ele fala sobre a questão da inteligência. Ele fala que, de acordo com testes, não somente o teste de QI, mas outros testes similares que medem a inteligência, a qual muitas vezes ele fala que é uma inteligência inata, você herda isso, é muito difícil você aumentar essa inteligência. De acordo com isso, 10% da população, não só dos Estados Unidos, população humana, 10% das pessoas não tem uma cognição, digamos, boa o bastante para aprender coisas mais complexas e para trabalhar, para fazer trabalhos mais complexos, que é o que essa sociedade cada vez mais complexa tem exigido cada vez mais da gente. Então, assim, eu espero muito que ele esteja errado. Eu vou falar disso mais a fundo no vídeo, vou até procurar contra-argumentos para dar uma luz, talvez, e tentar, não pelo menos provar que ele está errado, mas talvez uma solução, né? Uma saída para isso, porque se for verdade, realmente é muito triste. Isso é muito trágico, 10% é uma boa porcentagem da população, isso é muito ruim, espero que não seja o caso, como eu disse, mas no pior dos casos, ainda tem a boa notícia que 90%, que é a maioria esmagadora, ainda tem plena capacidade de aprender coisas complexas, entender coisas um pouco mais complexas, que está sendo cada vez mais exigido agora, né, nesse mundo de desinformação, né, que nós temos essa cultura da intelectofobia aliado com essa educação muito falha e mais o fanatismo também, que é outra questão, e tudo isso eles se juntam e formam uma dancinha do quê? A dancinha da morte, eu diria, porque a ignorância diretamente e indiretamente está causando isso no Brasil no momento, então eu tenho que usar esse termo. Mas agora, falando de uma coisa um pouco mais positiva, eu quero lembrar a todos vocês que eu tenho um site onde eu tenho vários conteúdos gratuitos, você pode ir lá e tem um vídeo sobre como se tornar um autodidata de sucesso, né, falando em aprender coisas novas, o que é muito relevante agora. Você pode baixar também o PDF gratuitamente e olhar, que vai ter outros links para outros sites onde você pode aprender várias coisas gratuitamente. Eu tenho algumas aulas de inglês também gratuitas que eu preparei e tem várias informações lá. Eu não terminei tudo ainda, estou todo dia aqui fazendo um pouquinho, colocando mais e mais coisas lá. Então visitem o site amanhã, depois semana que vem, cada vez mais vai ter mais coisas lá. E também Instagram, pessoal. Não peço like nem inscrição, porque isso você tem que merecer. Só que o Instagram, como eu sempre digo, eu tenho que pedir, porque senão ninguém vai saber que ele existe. E também de vez em quando eu faço lives lá, vocês podem interagir comigo, de vez em quando eu posso até convidar um de vocês aí para conversar ou debater comigo numa live, né? Quem sabe? Então, eu acho que entre as pessoas mais pobres há muito mais desincentivo e desinteresse do que simplesmente falta de acesso à educação. Esse é um argumento que a gente podia usar lá nos anos 90, anos 2000, servia muito para mim esse argumento na parte de não poder estudar inglês porque eu não tinha dinheiro para ir a uma escola. Isso era muito verdade naquela época, mas hoje eu acho que é muito mais uma questão de desinteresse e desincentivo, uma cultura de intelectofobia do que realmente você não ter acesso à educação. Esse é um argumento que cada vez mais está ficando obsoleto. Há 19 anos atrás, quando eu morava aqui nesse cortiço na periferia, eu não tinha acesso ao YouTube e na internet. Isso era chique e era ficção científica na época. Mas hoje as pessoas que estão morando nessa rua agora, nessa casa, pessoas de baixa renda, elas têm acesso a tudo isso e mais, têm acesso a tecnologias que alguns anos atrás nem um estudante de Harvard poderia sonhar em ter. Então, muitos desses jovens têm capacidade de aprender, plena capacidade. Mesmo no pior dos casos, como eu mencionei, pelo menos 90% tem.
Então o que falta ali é um incentivo, é uma vontade realmente de estudar, e o que falta também são bons influenciadores. E eu lembro nessa época que muitas pessoas de baixa renda, elas sonhavam em dinheiro fácil, né, em ficar rico fácil. Elas pegavam como exemplo aquele cara que não tinha muito talento, mas ele compôs uma música que bombou e pronto, ele ficou rico. E consequentemente o irmão dele também ficou rico. Ou aquele cara que estava no lugar certo, na hora certa e foi descoberto pela pessoa certa. E ao mesmo tempo eles falavam, mas esse cara que fez faculdade, fala inglês, fala espanhol e está aí ganhando uma merreca. Então estudar não dá em nada. Infelizmente, muitos pobres pensam assim. E aí você tem aquele sistema de ensino também totalmente falho, onde o professor está lá numa sala de aula, todo mundo sentado ali como se fossem pequenos prisioneiros numa fábrica, e escutando uma matéria que não tem ali uma relevância imediata, uma relevância direta ao que o aluno está vivendo naquele momento. E num vídeo recente eu falei sobre a questão dos maus influenciadores. E o interessante é que eu mencionei uma ideia que acabou acontecendo. Eu falei que seria interessante se um funkeiro convidasse um cientista para o show dele ou para uma live, para o cientista dar algumas aulas para o funkeiro, isso ia incentivar os jovens que seguem esse funkeiro, iam querer estudar também. E que isso seria bom para os dois lados, seria bom para todo mundo de fato, é uma coisa que a gente pode fazer, assim, eu disse semana que vem. E de fato isso aconteceu. Eu queria agradecer o Felipe que comentou aí me avisando. Rafael, teve uma live entre a Gabriela Prioli e a Anitta, onde a Gabriela, que é advogada e comentarista da CNN, ensina sobre política e direito constitucional a Anitta. Acho que vai ao encontro do que você falou, de grandes influenciadores interagirem com pessoas que podem agregar intelectualmente à sociedade. Achei uma jogada e tanto, um mutualismo onde as duas figuras ganham, e esse assunto de extrema importância chega a um público gigantesco, onde não chegaria normalmente sem a presença do influenciador. Essa última linha que é interessante, onde ele não chegaria normalmente, porque convenhamos, muitas pessoas de baixa renda, pessoas que já foram vítimas da cultura da intelectofobia, elas não vão, por livre e espontânea vontade, buscar essa informação. Mas quando o grande influenciador delas traz essa informação para elas, é muito mais provável que elas consumam essa informação e sejam influenciadas também não só pela informação, pelo conhecimento, mas também pela pessoa que está passando esse conhecimento. Isso que é muito interessante, imagine só quantas meninas, quantos jovens que foram bem influenciados agora pela Gabriela Prioli. Ok, para ser chato, o exemplo que eu citei no vídeo anterior era um cientista ensinando o funkeiro, mas gente, pode ser um filósofo, pode ser um comentarista político, pode ser um advogado, enfim, um intelectual que vai ali dar uma aula sobre algum assunto a um funkeiro, um artista, um cantor sertanejo que vai influenciar um público que normalmente não buscaria essa informação por livre e espontânea vontade. E é isso que eu disse que tem que virar moda no Brasil, mais do que nunca. Isso tem que acontecer mais 1000 vezes, com os mais diferentes quadros, diferentes artistas entrevistando, recebendo aulas de diferentes intelectuais. E isso tem que virar moda na televisão também. E no vídeo onde eu mencionei isso, eu falei também que não dá para você criar todo esse problema da cultura da intelectofobia e esperar que o professor da rede pública vai resolver isso sozinho. Escola também é meio que um resquício aí da era da Revolução Industrial, já falei disso em outros vídeos. E eu não conheço a Anitta, eu não moro no Brasil, não curto funk, mas eu acho que essa atitude dela foi muito nobre, muito mais nobre do que aquela outra funkeira, a MC Mirella, ano passado, que eu vi isso num vídeo do Pirula, que ele comentou que ela foi rebolar na frente da escola e disse pra galera que estudar não dá em nada. Isso é muito triste, porque são esses influenciadores que têm acesso mais direto à mente e aos corações dos brasileiros, tanto pro bem como pro mal. E eu fiquei sabendo dessa aula que a Anitta recebeu da Gabriela Prioli assistindo um vídeo do Henry Bugalho. E nesse mesmo vídeo ele compartilhou uma história, algo que acontecia com ele que... Cara, isso me trouxe memórias, porque exatamente a mesma coisa acontecia comigo e talvez continuaria acontecendo se eu estivesse no Brasil. Que basicamente assim, eu lembro que eu estava na escola, eu pegava um livro para ler na biblioteca, levava para a sala de aula para depois ler em casa, e as pessoas me perguntavam, você está estudando para quê? Vai ter prova sobre isso? O que é? Eu, não, estou estudando porque eu gosto desse assunto ali, mas o professor pediu para você pegar isso e estudar, e eu falei, não, eu que quis ir lá pegar e levar para casa para estudar. Aí depois eu estava lá em casa estudando em algum lugar, um conhecido, um familiar me via lendo um livro, estudando e tudo mais, ou estudando inglês ou outras coisas, e perguntavam, então, é prova que vai ter? O professor que mandou você estudar? Eu, não, eu estou estudando porque eu gosto, porque eu quero. E as pessoas olhavam tipo, que cara louco, meu, ele vai estudar, tipo, pra quê? Coisa mais chata. Então, as pessoas olham essa coisa de estudar como se fosse aquela coisa chata que o professor mandou você fazer, que você tem que fazer para passar naquela prova chata, mas que você realmente, intrinsecamente, você não quer estar fazendo. E é isso, né? Bem-vindos à cultura da intelectofobia, né? Usei a palavra mais uma vez. E a gente foca tanto assim na pobreza financeira, né? Na desigualdade entre ricos e pobres, a gente acaba esquecendo outras formas de desigualdade que
diretamente ou indiretamente também acabam causando mais desigualdade ainda em termos de riqueza. Claro, né, dinheiro é muito mais fácil de você ver e medir, só que há certas desigualdades que você pode até argumentar que elas ocorrem naturalmente. Você olha isso na natureza, diferenças genéticas, a pessoa que já nasceu em berço de ouro e tudo mais. Você pode até argumentar que há uma certa forma natural de desigualdade, ou até mesmo que não é uma forma maléfica. Mas há também essa outra forma que é desnecessariamente maléfica na sociedade. Eu acho que a desigualdade intelectual é uma delas. Porque sim, você pode até argumentar que nem todo mundo é um Einstein. Algumas pessoas vão nascer, vão herdar dos pais um QI muito superior e outras nem tanto. Só que mesmo assim, como eu mostrei aqui, até no pior dos casos, 90% das pessoas têm plena capacidade de aprender. Isso no pior dos casos. Talvez seja ainda mais. Só que mesmo assim a gente ainda acaba criando essa desnecessária desigualdade intelectual. Desigualdade de instrução. Não sei se intelectual vai ser a palavra mais agradável aqui, mas é uma desigualdade de instrução, de educação, de você ter conhecimento, de você buscar, de ter interesse em aprender. E muitas pessoas não têm, não é porque elas nasceram burras ou desinteressadas, é porque elas aprenderam a não ter esse interesse pelo conhecimento. E no meu canal também eu já falei muito sobre escapar da pobreza, né? Falando nisso, muitas pessoas escaparam da pobreza, melhoraram financeiramente, só que a parte da educação, principalmente a educação financeira, que é totalmente negligenciada na escola e na cultura, essa parte não melhorou. Então, mesmo essa pessoa escapando da pobreza, classe média baixa ou classe média alta, ainda assim, sem essa educação como alicerce, principalmente a educação financeira, ela corre risco de acabar voltando para a pobreza. Então isso é uma coisa que eu não sei o quanto que a gente está medindo. Quem saiu da pobreza, beleza, é legal você medir e mostrar esse progresso. E agora, quantas pessoas que estão caindo de volta na pobreza, não por causa de um motivo de força maior ou uma pandemia, mas porque elas fizeram más escolhas, elas tiveram péssima educação financeira e só melhoraram financeiramente, mas não tiveram ali o alicerce da educação para fazer com que essas pessoas escapassem da pobreza permanentemente. E eu espero que a conclusão desse vídeo seja mais positiva do que negativa, que é que, pelo menos no pior dos casos, 90% ou mais das pessoas têm plena capacidade, sim, de aprender coisas mais complexas, de entender o mundo, de desempenhar uma tarefa um pouco mais complexa, o que é cada vez mais exigido pela sociedade. E que as pessoas não são inerentemente burras, né? Palavra que eu reservo para os haters do canal, mas se é para usar essa palavra, não é isso. O que acontece é que as pessoas nascem numa cultura de desincentivo ao aprendizado, desincentivo a ler, uma cultura de total intelectofobia, e que é mais intensa ainda nas camadas mais pobres. E isso, meu amigo, eu falo para vocês por experiência própria. Só que, como eu disse, isso pode ser mudado, tivemos aí boas notícias, espero que isso aí que a Gabriela Prioli e a Anitta fizeram seja algo que vai ser repetido aí milhares de vezes no Brasil pelos próximos meses, talvez pelos próximos anos. Então, pessoal, por enquanto eu vou deixar vocês aqui com o meu Instagram e também esses dois vídeos relacionados. Tem esse vídeo aqui, será que o Brasil está virando mesmo um hospício? Ou então esse outro vídeo aqui, será que as pessoas agora serão menos fúteis devido a tudo isso que está acontecendo no mundo? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.